Boa tarde. Ninguém vai responder? Então Boa tá. tarde. Obrigado. Hoje é dia 4 de outubro. 4 de outubro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais e de maneira presencial os alunos que estão aqui hoje são eles: a Flávia, a Bianca, a Geise, a Yasmin, o João Gabriel Venâncio, o João Pedro, o João Gabriel Machado, o Richard, o Vitor, a Mariana, a Maria Eduarda e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos que faltaram deverão assistir e colocar as suas atividades e conhecimento em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, volume 1, referente ao segundo bimestre. Daremos início hoje à situação aprendizagem 5, parte 1. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos no segundo bimestre, né? Na matéria, sim, no material. É que é muita apostila, né? Tem o Aprender Sempre e tem o currículo em ação. E são os dois, tipo, o primeiro bimestre, depois vai para outro, depois é o segundo bimestre, depois vai para o segundo bimestre e para o outro. Lá na página 39, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 5. Fala assim: por fim, expressar os padrões matemáticos por meio de expressões algébricas é o tema da situação aprendizagem 5. Habilidade. É lá na página 39 que falava isso. Habilidade. EF07MA15. Quer ler, Flávio? Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. Muito obrigado, Flávio. Objetos de conhecimento. Linguagem algébrica, variável incógnita. Tá. Quem lembra o que é uma incógnita? É uma coisa. Não fale. Todo mundo lembra? Não fale. Todo mundo lembra. A Geise não falou que lembra. Quer ver? A Geise vai acertar. A Geise vai acertar. Geise, o que é uma incógnita? Não é não lembro. Eu quero saber o que é. O que é uma incógnita? Isso, parabéns, acertou. É o que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Você acabou de descobrir que agora incógnita é uma coisa que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Vou dar um exemplo pra você, Geise. É que você não veio nos primeiros dias de aula. 4 menos x Pensei no número. Somei mais 1. Deu 5. Que número que eu pensei? Isso, viu? Você é mágica? Não. Você usou a álgebra. Eu pensei no número, não contei pra você. Falei que eu somando mais 1 dá 5. Qual o número somando mais 1 dá 5? É o 4. Você não sabia. Agora você descobriu. Agora, isso aqui não é incógnita. Por exemplo, pensei no número, Richard. Que número que eu pensei? 5. Errou. Eu pensei no 3,14. Se ele acerta, ele é bruxo. Eu ia falar 14. Olha, quase. Se ele acerta, é bruxaria. Porque não tinha como descobrir. Agora, o que é variável? O próprio nome já fala. Variável. É aquele. Um negócio que muda, que varia. Certo? Por exemplo, olha aqui o exemplo. X mais 1. Fui na padaria e comprei 5 pães a 50 centavos cada pão. Quantos que eu paguei? R$2,50. Aí a Flávia foi na padaria e ela vai comprar 5 pães porque eu comprei 5 pães. Não. Mas o dono da padaria só sabe vender 5 pães. Já pensou numa situação dessa? Não. Então a quantidade de pães é uma variável e o 0,50 é uma constante, o preço do pão não muda. Isso é um bullying com padeiro, porque esse padeiro só sabe somar com vezes. Você pode mudar se quiser o preço. Então, mas assim, de um cliente para o outro não, né? Então, a variável é quantos pães a gente vai comprar. Eu compro 5, a Flávia vai lá e compra 6. O João Pedro vai lá e compra 10. Entendeu? O que está mudando? A quantidade de pães. Essa é a variável. Isso é bullying com padeiro, e se o padeiro só sabe somar mais 5? Somar mais 5. Então, vamos lá. Dando início à aula de hoje, viu? Hoje você aprendeu o que é incógnita. É o que eu não sei, mas que eu posso descobrir. É incógnita. Incógnita.
11 minutos. 58 é a página da atividade que nós vamos dar início hoje. 11 minutos. Atividade 1. Obrigado, Flávio. Encontrar expressões Mais algébricas. 50 reais no meu cachê. A matemática tem um jeito próprio para escrever as regras de formação de sequências e se utiliza de linguagem algébrica. Quando falava assim, se entende linguagem algébrica? É aquele que coloca letra para representar valores que eu não sei, as incógnitas, tá bom? Então, em especial, a expressão algébrica, que nada mais é do que colocar letras para representar números. As letras são valores desconhecidos, que denominamos de variáveis ou incógnitas. É tipo que nem tem na parede da sala? Na sala de vocês lá. É que é A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso, é uma fórmula que tem lá, eles colocam letras para representar. Aí essas letras Isso são as variáveis. São as expressões algébricas. Isso, com variáveis. Por quê? A equação, por exemplo, para achar a área de um quadrado. Presta bem atenção aqui, ó. Como que você acha a área de um quadrado? Não é lado vezes o outro lado? Sim. Então eu vou fazer uma fórmula padrão. Lado ao Quadrado. Então, esse lado, se o quadrado tiver 10 metros, quem vai estar no lugar do L? O 10. O 10. Se tiver 5 metros, 5. o 5, entendeu? Ele é uma variável. É usado em fórmulas e fórmulas, na verdade, são expressões algébricas, tá bom? Observe a sequência. 4, 5, 6, 7. Complete o quadro abaixo. Então vamos completar o quadro abaixo. Então lá, primeiro termo. A gente chama de termo a posição do número. Primeiro termo dessa fila aqui, quem é? A Flávia. Segundo termo. Bianca. Quem? Bianca. Terceiro termo. Quarto termo. Não tem. Tá vazio. Certo? Então, o termo é a posição. Então, primeiro termo. Qual é o número? 4. Que expressão ele fez? Ele pegou o 3 e somou mais 1. Mas por que ele pegou o 3? Porque deu certo. 3 mais 1. Segundo termo. 5. Ele pegou o 3 e somou mais a posição do termo. Dá 5. Ele pegou o terceiro termo, o número 3, que é constante, e somou mais a variável. Quem é a variável agora? 3. 3 mais 3? 6. O quarto termo, ele pegou a constante 3, que não muda. Esse 3 vocês viram que não muda, fica sempre 3. E somou pela posição 4. 3 mais 4? 7. Quinto termo, ele pegou o 3, que é constante, e somou com quem agora? 5, que é o quinto termo. Quantos que dá 5 mais 3? 8. Sexto termo, ele pegou o 3, que é constante, e somou mais 6, dá 9. Sétimo termo, ele pegou o 3, que é constante, e somou mais 7, dá 10. E o enésimo termo, o que é enésimo termo? É um termo representado pela letra N. Ele vai pegar o número 3, que é constante, e vai somar quem? A posição do termo. Qual é a posição do termo? N, mais N. Só isso, é? Se o N for 100, qual vai ser o centésimo termo? 103. 100 mais 3, 103. Vamos ver lá. Eu vou mais longe. Se for o milésimo termo, 1000. 1003. Muito bom, 1003. Pega a posição do termo, soma mais 3. Vou judiar agora, hein? Posição número 51. 54. 51 mais 3 dá 54. Com essa expressão, você acha qualquer termo. Tem gente que fala, professor, mas é só pegar o de trás e soma mais 1. Agora, mas a gente chegar no 1000, você vai ter que fazer até o 999, para nem achar o milésimo. Com esse termo geral, você acha qualquer um. 6 minutos. Virando a página, 6 só? Só? 59. Ainda no exercício 1.1. Após completar o quadro, faça uma análise da sequência. Escreva
Desculpe, essa sequência é recursiva ou não recursiva? Recursiva. É recursiva, por quê? Pois usa-se a posição do termo e adiciona mais 3 para saber o número. Isso, Eu coloquei aqui, ó, N mais 3. isso. E também ela é recursiva por quê? Porque ela pega o anterior e soma 3. 1. O quê? Ela pega o Ah, anterior verdade. e soma 1. Vocês entenderam? Olha lá, 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, tá? Então a gente percebe que ela é recursiva. Olha lá. Ela pode ser considerada recursiva também. Quando a gente não usa recursiva, é quando a gente usa, que nem a Flávia falou, pegou a posição do termo e somou mais 3. Aí eu não preciso saber quem é o anterior. Mas ela pode ser recursiva, porque se eu pegar o anterior e somar mais 1, eu acho o próximo. Vamos ver a B? B. Encontre o 12º termo e o 28º termo da sequência utilizando a expressão algébrica n mais 1. Olha como que funciona. É n mais 3, desculpa. Olha como que funciona. Geralmente vocês vão ver isso aqui no ensino médio, ó. AN é igual a n mais 3. Qual o termo que eu quero procurar? O 12º. 12º. Eu venho aqui e coloco A12. Isso, A12 quer dizer 12º termo. Eu troquei o n por quem? Pelo 12. Pelo 12. Então todos os n's que tiver na equação, eu vou trocar por 12. Como que fica então? 12 mais 3. A 12, ou seja, 12º termo é igual. 12 mais 3 dá quantos? 15. 15. Quem achou 15, acertou. Agora eu vou procurar o 28º termo. Então vai ser A quem? 28. 28, porque eu estou procurando o 28º. 28. 28 no lugar do N mais 3. Quantos que dá 28 mais 3? 31. A 28º termo, então, vai dar 31. Certo? Olha lá. Tudo bem? Vou apertar pausa na gravação. Tem a C ou tem só até a B? Tem C também. Tem a C? Dá tempo de fazer a C. Não, dá tempo de fazer a C. Olha lá. Utilizando a sequência acima, expressão acima, determine o 100º termo da sequência. É possível encontrar quantos termos da sequência com essa expressão? Explique. Primeiro, vamos achar o 100º. A 100, não é carne, tá? A 100. É igual. Posição, 100º mais 3. O João Pedro já tinha dito isso aqui, a Flávia já hoje, né? O 100º termo é o 103. Quantos termos eu consigo achar? É possível achar mais termos? Sim. Infinitos. Muito bom. Vou ler a resposta e vou apertar pausa. AN igual a N mais 3, eu troco N por 100. A100 igual a 100 mais 3. A100 igual a 103. É possível encontrar infinitos termos dessa sequência. Basta trocar o N da expressão pelo termo desejado. Tranquilo? Sim. Vou apertar pausa aqui na gravação. Continuando então, página 59 ainda, exercício 1.2. Observe a sequência e complete o quadro. E agora? Perceberam como que ele faz? Sim. O que ele faz? É tomando do 5. Ele pega o anterior e aumenta 5. Ele pega o anterior e aumenta 5, é verdade. Certo. Isso, é. E a Flávia percebeu que ele faz o quê? Ele está subindo de 5 em 5, então a sua razão é 5. Ele multiplica pelo número do termo. 5 vezes 1? 5. 5 vezes 2? 10. 5 vezes 3? 15. 5 vezes 4? 20. Aqui o 5 é a razão, vezes 5, vai dar quantos? 25. 25. Aqui, o 5 é a razão, 6. vezes 6, 30. 30. Aqui, o 5 é a razão, vezes o sétimo termo, 35. 35. E agora aqui, como que fica a expressão geral? N N mais 5. N mais 5? Não, errei.
N vezes 5. N vezes 5. Sim. Vocês concordam com a Flávia ou não? Com a corda ou sem a corda? Sim. É, tá certo. É N vezes 5 ou de um jeito que a gente costuma representar, quem a gente conhece primeiro, depois a variável. Os dois estão corretos. Então lá, ficaria 5 vezes o N ou N vezes 5. Ao 10º termo, qual que seria? 10º termo. 50. 50. O 100º termo? 500. Só fazer 100 vezes 5. Qualquer termo que eu estou procurando, eu multiplico por 5. É a fórmula geral. Então, lembrando, 5 vezes o N. Bom, alguma dúvida aqui? Não? Subindo as respostas com a letra bonitinha, então. Olha lá. A N igual a 5 vezes N ou 5 vezes N só. Certo? Tem pergunta ABC? Tem. Não. Não? Podemos ir pro próximo já? Sim. Apertar pausa. Qual C só Oi? só até a C. C da sexta-feira. 1.3. Após completar o quadro anterior, mais regularidades é possível verificar? E daí? Não, desculpe. Quais regularidades é possível verificar? Qual é a regra de formação dessa sequência? Como você encontraria o 20º termo? Então vamos lá. Quais as regras de formação? Falei errado aqui. Qual regularidade vocês perceberam? Como assim? Ele está pegando o anterior e somando mais 5. Mais 5. Ele começou com 5, 10, 15. Ah, mas existe também como encontrar através de uma expressão algébrica. Pego o número do termo e multiplico por 5. Então, qual é a regra de formação? É essa daqui, ó. 5 vezes o N. Qual será o 20º termo? A 20 é igual 5 vezes o 20. A 20, ou seja, o 20º termo. 5 vezes 20, 100. Chegamos no número 100. Certo? Nossa, que da hora. Olha lá. Que a sequência se inicia com o número 5 e os próximos termos acrescenta 5 ao termo anterior. Mas percebe-se que também podemos pegar a posição do termo e multiplicar por 5. 20º termo. A N é igual a 5 vezes N. Aí eu troco N por 20. A 20 é igual a 5 vezes 20. Aí o 20º, aqui está escrito errado, ó. Aqui é A20. Aqui embaixo. A20 é igual a 100. Certo? Vou apertar pause novamente. Ainda na página 59, exercício 1.4. Observe a sequência 5, 10, 15, 20, representada geometricamente. Olha lá, primeira imagem tem quantas bolinhas? 5. Segunda imagem. 10, Terceira. 20. Não. 15. Quarta. 20. Quinta. 25. Perceberam que ele tinha 5, ele tinha uma coluna de 5. Aqui ele tem 2 colunas de 5. Aqui ele tem 3 colunas de Sim. 5. Sempre aumenta o número de colunas em relação ao número da posição. E o total? Quinto termo, vai ter quantas colunas de 5? 5. 5 vezes 5, 25. Que nem a Flávia falou, é a tabuada do 5. Né? Qual é a regra de formação dessa sequência? 5. Mas qual que seria a regra da formação? Vamos lá? Pega o de trás e O N, a posição N, eu faço o que com a posição? sai onde é que tá perguntando. A sequência. Quando fala qual é a regra, é uma fórmula.
é a posição. O que eu faço com a posição? Eu coloco N5 lá. N5 Mais 5. mais 5. N mais 5. Então tá. 1 mais 5, 6. Não deu 5. Tinha que dar 5. Então quando for 1 no lugar do N, a resposta tem que ser 5. Quando for 2 no lugar N do N, vezes 5. isso, a resposta tem que ser 10. Então é N vezes 5 ou 5 vezes o N. Dá 5. Vamos lá. Aí eu faço 5 vezes 1. Pega a posição e multiplica por 5. Né? Não é esquisito, pense bem. Se for a 10ª posição, você vai ter que construir 10 colunas de 5 bolinhas. Calma aí, senhor. Não é mais fácil fazer 5 vezes 10? 50. Então você pega a posição e multiplica por 5. 1.5. Observe a sequência. Olha lá. Vamos facilitar aqui. Quando é 1, quantas bolinhas tem? 3. Quando o meu N vale 1, a resposta é 3. Quando o N vale 2, a resposta é 6. Quando o N vale 3, a resposta é 8. hã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas bolinhas? E aí? Eu tava dando 3? Qual é a forma que acontece aqui? N vezes 3. N vezes 3, ou 3 vezes o... Vamos ver se funciona mesmo? Valendo 1 no N. 3 vezes 1 dá quantos? 3. Ó, funfou. O que é funfou? Funcionou. Tem um colega meu que falava funfou. Funfou é funcionou. Quando o N for 2, 3 vezes 2, 6. Ó, 6. deu certinho, funfou. Quando o N for 3, 3 vezes 3, 9. Ó. Funfou de novo. Funfa mesmo, senhor? Funfa mesmo, né? Então lá. Virando a página aí. Acho que agora que vem a pergunta, né? Circule a expressão algébrica que representa a sequência da página anterior e explique qual foi a sua escolha. Qual que é então aqui? É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? A segunda, eu acho. A segunda. Vamos testar de novo? Vou colocar 1 no lugar do N. A É a resposta segunda. tem que ser 3. Então vamos lá. Não é. 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 dá 3. Menos 1 dá 2. Deu certo? Não. Esse não funfou. Então, se ele não funfou, ele está eliminado. 3 mais N. Quando o N for 1, 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Funfou? Também. Não também. 3 vezes o N. 3 vezes 1 dá 3. Funfou. Tem que funcionar em pelo menos 2. Não adianta funcionar só no primeiro. Ah, vai funcionar? 3 vezes 2, 6. Funfou? Sim. Funfou. 3 vezes 3. Funcionou? Sim. 3 vezes 3, 9. Opa, funcionou. Então essa daqui é a correta. Por que essas não é? Vamos testar para vocês verem. 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1 dá 4. Funcionou? Não. Não. Então esse aqui Deu a também não mesma pode. chance, então. Por que eu estou falando isso? Se vocês algum dia for fazer um concurso e cair uma pergunta dessa e vocês não lembrarem como que faz, aí vocês vão testar as alternativas. Tem gente que está disperso, vamos prestar atenção. N, o N é 1. 1 menos 3 dá menos 2. Tem menos 2 bolinhas? Não dá para fazer bolinha negativa lá, né? Não. Então, esse aqui também não funcionou. Só tirar a bolinha. Então, somente a do meio ali, a terceira. Certo? É só circular isso daí, não vai fazer É, nada. circular. Explica só a escolha. Testamos uma por uma, né? Ele fala, explique a escolha que você fez. Por 2 motivos. Primeiro, nós já tínhamos descoberto antes. Segundo, que nós testamos todas e só ela funcionou. Quantas bolinhas tem o 5º elemento da sequência e o 17º elemento? O que eu faço aqui? O quinto tem 15. Eu troco N por... 5. Por que, Flávia? Por 5? Conta para os seus colegas. Não, 5 não. Tá certo. 5º elemento. Conta para os seus colegas. 5º elemento. Por que eu tenho que trocar o N por 5? Porque é a quinta posição. Porque é a 5ª posição. Entenderam essa parte?
Mariana, Maria, todo mundo entendeu? Geise, todo mundo entendeu? Por que nós estamos trocando o N por 5? Porque nós estamos procurando o quinto termo. Então eu troco o N por 5. Quantos que dá 3 vezes 5? 15. Vai ter 15 bolinhas. E o 17º termo, qual conta eu faço? Dá 21. Não, qual a conta que eu faço? 3 vezes 3 vezes 35? 17. 3 vezes 17. Por que eu faço 3 vezes 17? Porque eu troco o N Pelo termo. pela posição, pela 17ª posição. Não é. Vamos montar a conta? 17, se pensou certo. Você fez 3 vezes 5, 45. Ah, não, você falou. Não, eu falei 3 vezes 7. Não. Então aqui, ó. 3 vezes 7, 21. Fico 2, sobe. Eu fico 1, sobe o 2. 3 vezes 1. 3. 3, com mais 2. 5. Opa. 51. 51 bolinhas. 51 bolinhas na 17ª sequência. Olha lá. Então, lembre-se. Ah, professor, não gostei do AN. Então não coloca o AN. Coloca só N no lugar do AN. Vou apertar pause de novo. Continuando então. C. Escreva os 7 primeiros termos dessa sequência. Tabuada do 3, não é? Aham. Então vamos lá, vou escrever aqui. Quem é o primeiro termo? Já vai fazendo junto aí que eu não vou apertar 3. pause mais. 3. 3 vezes 1, primeiro termo. 3. 3 vezes 2. 6. É o segundo termo. 3 vezes 3. 9. 9. 3 vezes 4. 12. 12. 3 vezes 5. 15. 3 vezes 6. 18. 3 vezes 7. 21. 21. Achamos os 7 primeiros termos da sequência? Sim, olha lá pra vocês verem. Até o 21. Certo? 2.1, Próximo. 2.2, 2.1. 2.2 e só. E Atividade 2. 2.1 tem a e a B. Ah, é? Corrida de táxi. Página 60. 2.1. Francisco. João, depois não sabe, fica perguntando quem que vai reprovar. Reprovar por falta de atenção, eu acho, né? Francisco tem um táxi. E, para o cálculo do valor a ser cobrado pelo trajeto feito, ele usa um preço para bandeirada e um outro preço para quilômetro rodado. Então, vocês... o táxi aqui em Guapé é bem diferente, né? Senão a gente ia falar, você já viu o táxi aqui? Aqui é diferente, infelizmente é diferente. Como que funciona aqui? Quantos que custa daqui até Guapiara? Eu não sei. Quantos? 7? 7 reais? Não, de ônibus? Não, de ônibus. Não, de táxi. 15. A mãe pagava 15. Eles colocam um valor fixo. Se você for parar ali no Ceasa, você vai pagar 15. Se você for parar lá na praça, você vai pagar 15. Presta atenção, por favor. Nas outras cidades, como que funciona? De acordo com o horário, tem a bandeirada. A bandeirada, o que que é? É como se fosse uma taxa de embarque. Você entrou no carro, aquele valor já vai ser cobrado. Entendeu? E aí, depois eles cobram mais por quilômetro rodado. Quer dizer, se a pessoa vai levar você lá em Guapiara, ele começa a aumentar conforme o carro vai andando, o quilômetro vai andando e vai aumentando. 91 centavos? E aí é uma coisa bem Se o cara padrão, botar R$1, entendeu? Depende, viu? Depende de quantos por quilômetro. Então vamos prestar bem atenção, porque não é uma realidade nossa aqui de Guapiara. Um cunhado meu, por exemplo, uma vez ele foi numa cidade, ele entrou no táxi, a hora que ele entrou no táxi, o carro começou a andar, começou lá, R$5, estava a hora que ele entrou, 5,10, 5,20, conforme o carro ia andando, ia aumentando. Aí o que acontece? Ele pegou e falou pra minha irmã, olá, já estava marcado R$5, já estava roubando nós. Não estava, ele ali é a taxa de bandeirada, é a taxa de embarque. E aí eles cobram mais por quilômetro roubado. Roubado não, rodado. A bandeira no momento valia quantos? Opa! Quantos que valia a bandeira lá?
a bandeirada? É 4,50. Então vamos imaginar, isso aqui é a taxa de embarque. Se você entrou no carro, o carro saiu do lugar, você fala, me arrependi, não vou mais, você vai pagar 4,50. Porque ele entra no fim da fila depois, tem um monte de fila de carro, de táxi. Tá? Então, 4,50. E mais 2,75 por quilômetro rodado. Certo? Sim. Primeira pergunta. Escreva a expressão algébrica que ajude a Francisco calcular o valor das corridas para qualquer distância. Então vamos lá. O quilômetro rodado, vamos chamar ele de N. Tá bom? Então, AN é igual. E aí? A N é igual a 50. Não, onde você achou 50? 4,50. 4,50 de embarque, muito bom. Mais 2,75. 2,75 vezes quem? Vezes. Sei lá. N. O N. Onde eu vou? É o mesmo lugar que você vai? Não. Ué, então cada um vai ter um valor diferente. Se eu andar 10 km, eu vou pagar menos do que você que andou 30 km. Entendeu? E daí aí é o contrário. Então essa é a expressão algébrica, tá bom? Ah, professor, mas e se eu fizesse D no lugar do N? Pode ser também, tá? Então olha lá, eu fiz aqui, V de valor é igual a 4,75 mais 2,75 vezes D. Onde V é o valor que vai ser pago pela correio, não, é pela corrida. Está escrito errado. Corrida. Em função do D. O que é o D aqui? Distância em quilômetro. Então, aqui é o valor a ser pago pela corrida. Próxima pergunta. Com sua expressão algébrica, calcule o valor a ser pago em uma corrida de 10 quilômetros. Quantos que ele vai pagar por 10 quilômetros? Quem que eu vou precisar mudar aqui? O V? Não, o V é que eu estou procurando. 4,50 muda? Não. Não. 4,50 Mais 2,75 vezes 10. Olha que legal, Flávia. Vezes 10. Numa equação matemática, quem eu resolvo primeiro? É só o A multiplicação. O que é? É o 2,65 vezes 10. E a taxa de embarque. Então, mas depois Parem de dá mostrar uma tempo para mim, coisa. que eu vou pedir para eles pararem lá a hora que eles chegarem. Fique tranquilo. Então vamos lá. Quem eu resolvo primeiro numa equação dessa? Multiplicação. Multiplicação ou adição? Quem primeiro? Quem vem da esquerda para a direita? Multiplicação ou divisão? Nesse caso, eu não tenho divisão, então vou resolver isso aqui primeiro. Ó. Fica 4,50 mais 2,75 vezes 10. Dá pra fazer de cabeça isso aqui. Quantos que dá? 90, espera aí. 90. Dá 20. Ó, a vírgula não tá aqui? Vou multiplicar por 10. A vírgula vai dar uma casinha pra cá. 27 e 5. Opa! Mas tem que ter duas casas. Quem que tá faltando aqui que não tô vendo? Porque ele não vale nada depois da vírgula, o zero. Então R$ 27,50. Qual vai ser o valor final? R$ 27,50 mais 4,50 da bandeirada. 27,50 mais 4,50. Somando. 0 mais 0. 0. 5 mais 5. Ai meu Deus. 10. Sobe o 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1 com mais 7. 8. 8. 8 com mais 2. 12. Não, eu falei errado. 8 mais 4. 12. Fica o 2, sobe o 1. 1 com mais 2. 3. Quantos que ele vai pagar nessa corrida? 32. R$32. Certo? Tem a C? Não. Tem a 2.2. Presta bastante atenção. Francisco atenderá uma corrida para levar um cliente da cidade do da cidade do interior paulista chamada Votorantim. Fica pertinho de Sorocaba, né? Chamada de Votorantim, até a cidade de São José do Rio Preto. Veja no mapa as distâncias e a previsão do tempo de viagem. Reparem que tem um azul ali, né, no mapa, não tem? Os seus mapas é colorido também? Sim.
Tem o azul e tem 2 cinza, não tem? Se ele for pelo azul, ele vai levar quantas horas? 4 horas e 42, vai andar 409 quilômetros. Se ele for por Tatuí, Botucatu, depois ele for ali por Ibitinga, ele vai levar 5 horas e 22 minutos. E vai andar mais ainda, 464 quilômetros. Agora, se ele for por Tatuí, Botucatu, Novo Horizonte, ele vai levar, mesmo tempo, 5 horas e 22 minutos. Opa, mas quantos quilômetros ele vai andar? Vai andar mais. Faz sentido isso aí ou não? Faz. Faz por quê? Porque por causa da curva. Isso, muito bem. Curva, estrada ruim, às vezes. Tem estrada que você pode andar até 80 km por hora. Ali pode ter estrada que você pode andar 100. Por isso que andou mais, porém foi mais rápido. Não esquenta a cabeça, eu vou pedir para eles esperarem qualquer coisa. Calcule o valor estimado para a viagem de Votorantim até São José do Rio Preto, utilizando a expressão algébrica encontrada por você. Calcule também o valor da viagem para cada trecho. Então vamos lá, primeiro trecho azul. Quem vai ser o meu P? O São José do Rio Preto. Não, quem vai ser o meu P? O D, falei errado, D, a distância. A distância. Então lá, 4,50 taxa de embarque mais 2,75 vezes, primeiro que nós vamos pegar, 409 quilômetros. Tá, o azul. O azul tá marcando quantos quilômetros lá? Aqui, ó. 409. Então eu vou trocar a distância por 409. Vamos lá, quem tá com o celular faz a conta aí pra gente ganhar tempo. 4,50 mais 2,75 vezes 409. Tenta fazer antes de mim. Vamos lá. 2,75 vezes 409. 9 vezes 5, 45, subiu 4. Quanto? Dá 1.124,75. 1.124, soma com mais 4,50. Mais 4,50. 1.129,25. 1.129,25. Olha lá, primeiro deu certinho. 1.129,25. Segunda distância agora, nós vamos pegar qual? A menor, a segunda maior. A segunda maior não. Aí vou marcar como atividade 2.2. Isso. 464 quilômetros. Eu vou fazer a mesma fórmula, ó. O valor é igual 4,50 mais 2,75 vezes 464. Era pra copiar? Sim. Valor é igual. Vou pegar a calculadora para ganhar tempo. Cadê a calculadora? Eu faço em casa, senhor. Os registros? É. Tá, então vamos só ajudar eu aqui. Olha lá, 2,75 vezes 464. 1.276 mais, não pode esquecer de somar o 4,50 que é da bandeirada. 1.280,50 centavos. Lá, 1.280,50 centavos. O último, o trecho agora é de 481 quilômetros. Valor é igual 4,50 mais 2,75 vezes 481 quilômetros, certo? Usando a calculadora, 2,75 vezes 481 mais 4,50, 1.327,25. 1.327,25. E por aqui nós terminamos a situação aprendizagem 5. Preste bastante atenção. Amanhã nós teremos aula. Sim, né? Sim, amanhã teremos aula. Nós não temos aulas depois do recreio, né? Amanhã. Não, só é a primeira aula. É a primeira aula. Então, lição de casa para amanhã. Teste o seu conhecimento.
São 5 perguntas, eu acho que de alternativa. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, senhor.